Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Favor do Rei. Meu nome é Lucas e no vídeo de hoje eu quero falar sobre um tema muito importante que é salvação. A Bíblia fala em salvação como algo muito importante que nós devemos tomar consciência desde muito cedo para que nós possamos entender o que é o projeto de salvação de Deus. Por que Deus criou esse projeto? Então, vamos refletir nessa palavra, nessa mensagem, e eu espero que esse dia para você seja um dia abençoado, que Deus abençoe a sua família e que Deus esteja contigo em todos os momentos da sua vida, principalmente dentro do seu coração. Então vamos lá. Desde que Deus fez o homem, tirou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas e deu a existência para o homem, Deus primeiramente concebeu o homem como sendo um ser perfeito, sem mácula, sem pecado. E o homem era assim. O homem era tão inteligente que Deus deu o poder para o homem nomear todos os seres que existem, porque a terra já estava pronta, já estava feita, Deus já tinha feito separação entre águas e águas, Deus já tinha feito o plano terrestre, Deus já tinha criado todos os animais e o homem foi a obra-prima da sua criação, porque ele o fez à sua imagem e à sua semelhança. Então o homem era santo, o homem foi criado para ser santo, assim como Deus também é santo. Só que houve vamos dizer assim, houve uma mudança nessa história, porque o homem se sentiu solitário. Cada animal tinha um par, tinha um casal. Isso lá no Jardim do Éden. Então, ocorreu que Deus viu que o homem estava só e que isso não era bom. Sabe aquela sensação de solidão quando você se sente sozinho? Porque nós sabemos que ninguém vive só. É impossível viver só. A pessoa, quando ela vive só, ela está com a depressão. Ela pode até enlouquecer. Então, causa doença a solidão, tanto emocional como até física também, e até mental. Então Deus resolveu retirar da costela de Adão uma parte para fazer a criação da mulher. Então daí nós tiramos o conceito de que a mulher ela foi feita para ser parceira, para ser amiga, para ser companheira do homem, para que o homem não viva só. Mas até esse momento, até esse instante em que Deus criou o homem e a mulher, os dois eram santos, eram inocentes. Eles não foram criados para o propósito de reprodução e nem para o propósito do trabalho. O homem era um santo que era feito para governar, para administrar, como se fosse um mordomo de Deus. Então, o Adão, ele era um servo de Deus. Eva também era uma serva de Deus. Só que um belo dia, a serpente resolveu aparecer. E essa serpente era Satanás, que se transformou em uma serpente e que foi até o Jardim do Éden, porque ela tinha acesso ao jardim. E aí a serpente resolveu provocar Eva. Provocar uma coisa muito interessante para a serpente, que era a curiosidade. Ela queria despertar a curiosidade em Eva. Curiosidade de quê? Bem, Deus havia criado uma árvore cujo fruto era o fruto do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. E colocou no centro do Jardim do Éden essa árvore. E Deus ordenou, né? No fruto dessa árvore vocês não podem tocar, vocês não podem comer do fruto dessa árvore, porque
no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Mas quando Deus falou que o homem, no caso Adão e Eva, se eles comessem, eles iriam morrer, não era morrer fisicamente, eles iriam perder a inocência, a santidade. Eles seriam destituídos da glória de Deus e seriam meros mortais, porque eles perderiam a vida eterna. E foi isso que a serpente fez. A serpente pegou e provocou a curiosidade em Eva. E a mulher se sentiu curiosa, se sentiu atiçada pela serpente. A serpente perguntou para ela: olha, por que você não come daquele fruto? Aí ela respondeu: não, porque Deus proibiu. Aí a serpente disse: mas Deus não quer que você coma porque você vai ser igual a Ele. Você vai ficar sabendo o que é o bem e o que é o mal. Então você terá poder de conhecimento. Será que você não quer saber o que é o bem e o que é o mal? Será que você não quer dar uma mordidazinha, para você saber pelo menos como é o gosto? E a serpente ficou atiçando Eva, até que Eva foi lá e comeu. Quando Eva comeu, a primeira coisa que ela percebeu foi que ela estava nua. Ela estava nua, mas ela não sabia que estava nua anteriormente, porque ela não tinha comido do fruto do bem e do mal. Quando ela percebeu que ela estava nua, ela sentiu vergonha. Porque quando ela chegou perto de Adão, ela sentiu vergonha por estar nua. Mas Eva resolveu dar o fruto para Adão. E convenceu Adão a comer. Adão comeu. E Adão também perdeu. Ali naquele momento, ali foi a queda do homem. Ali foi quando o homem perdeu realmente a vida eterna por causa de curiosidade. Veja só. Veja que a dúvida, ela é uma coisa que parece uma coisa pequena, parece uma coisa simples, parece uma coisa banal, mas não é. A dúvida é o pior dos inimigos, porque é através da dúvida que tudo vai por água abaixo. Se você levantar um plano ou um projeto e você duvidar da sua capacidade de realizar aquele projeto, pronto, ali aquele projeto vai morrer. Se você levantar um propósito de estudar, de passar no concurso, mas você não levar fé em si mesmo, pronto, ali você acabou de ser reprovado antes de fazer a prova. Se você fizer um plano de ter uma família, mas você vacilar, não levar fé na construção dessa família, pronto, ali você acabou de destruir aquele plano. A dúvida, ela levou o homem e a mulher a caírem em pecado. E foi assim que o pecado nasceu. O pecado, essa palavra pecado, essa palavra significa desobediência. Então, quando o homem desobedeceu a Deus, surgiu o primeiro pecado do mundo. O pecado do homem. O que tornou, o que separou o homem de Deus foi a desobediência, foi o pecado, que tornou o homem carnal, finito e errante. Então, quando Deus puniu o homem, Deus puniu o homem e disse: do suor do teu rosto comerás. Então o homem, a partir daquele momento, passou a ser responsável pelo trabalho, pelo próprio sustento, porque o homem não sentia fome, o homem era santo, mas desobedeceu a Deus, caiu em pecado, então ele tinha que pagar de alguma forma, e Deus o puniu com a mortalidade. Ou seja, o homem teria X anos para viver, por exemplo, 80 anos, 100 anos para viver, é só um exemplo. E o homem teria que trabalhar para comer, para sustentar ele e a sua mulher. E a partir daquele momento, Deus condenou a mulher a ter filhos, a se reproduzir junto com o homem e a ter dores de parto.
Então, basicamente, essa história que norteia o Jardim do Éden. Depois Deus expulsou o homem e a mulher do Jardim do Éden e colocou um anjo para proteger a entrada do jardim. E a localização desse jardim até hoje é um mistério. Ninguém sabe onde está o Jardim do Éden. E certo que a Bíblia não detalha muito sobre como foi aí a reprodução da família de Eva e Adão até chegar ao ponto onde a humanidade está, mas fala que eles tiveram filhos e aí foram se reproduzindo, foram tendo aí a continuidade da geração. E certo que Deus planejou um plano de salvação para o homem, porque ali havia uma ovelha perdida. Ali havia a necessidade de se salvar a alma do homem, para que o homem não fosse condenado ao inferno. Porque Deus nunca desejou que o homem morresse e fosse para o inferno. Deus sempre desejou que o homem fosse servo, eternamente servo, vivendo com ele no céu. Vivendo com ele no paraíso. Então, Deus planejou tudo para que acontecesse de acordo com as Escrituras Sagradas, que culminou com o nascimento de Jesus Cristo, onde Deus mandou seu próprio Filho se fazer carne, nascer e viver entre os homens e cumprir a sua missão, cumprir o seu ministério aqui na terra, até que ele fosse crucificado, morto, e após isso ressuscitou e deixou a promessa de voltar, de retornar para buscar o seu povo. Então, é um breve resumo da história bíblica, falando em Velho Testamento e Novo Testamento. Mas o que significa a palavra salvação? Salvar-nos de quê? Veja bem, como nós seres humanos somos finitos, nós temos um tempo de vida aqui na Terra, existe dois planos basicamente. Tem o plano físico, o mundo físico que nós vivemos, e o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é eterno, mas o mundo físico, ele é finito. Ele tem um fim, ele chega a um limite. Já o mundo espiritual não. O mundo espiritual, ele é infinito, porque aí é onde vem o conceito de alma. O ser humano tem uma alma. Todos nós temos alma. Então, quando a pessoa morre, a pessoa está fadada a um julgamento pelas ações que praticou. E Deus é o justo juiz. Deus é amor. Deus também é justiça, porque Ele criou a vida. Simples assim. Então, Deus criou o plano da salvação para nos salvar-nos da nossa própria ignorância, da nossa própria forma de pensar erroneamente, porque o pecado tomou de conta não só do mundo, não só das pessoas, mas também da mente. Então as pessoas passaram a agir por conta própria, achando que eram donas da própria vida, fazendo o que der na telha, fazendo o que achasse que era conveniente para si mesmo, e que esse mundo tinha sido criado do nada. Então o ser humano passou a não acreditar em Deus e a se achar um Deus. Prova disso é que tem uma corrente filosófica chamada antropocentrismo, que é a corrente filosófica que acredita que o homem é o dono do próprio destino, é o dono de tudo, e a razão de existir é simplesmente a vida finita que o homem tem, e que o plano espiritual não existe. A vida espiritual não existe, o mundo espiritual não existe. Basicamente é isso que o antropocentrismo prega. Então, o distanciamento do homem de Deus
torna difícil o plano da salvação. E foi para isso que Jesus veio, foi para isso que Deus realizou milagres, realizou curas e deixou a promessa para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a salvação, ela é um plano de Deus para salvar o homem. E em Lucas 19:10 diz assim, acompanhe comigo a leitura. E diz assim, Lucas 19:10: Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, você pode imaginar o seguinte: o pecado torna o homem separado de Deus, o pecado torna o homem mortal, o pecado torna o homem um ser vil que precisa de salvação. Porque o erro foi do homem. Deus deu a ordem lá no jardim do Éden para ele não comer do fruto do bem e do mal, mas o homem desobedeceu e comeu. De quem foi a culpa? A culpa foi do homem, que se deixou influenciar pela mulher que errou primeiro. Então, de qualquer forma, o homem se tornou um pecador devido à sua própria ambição de ser como Deus, de se tornar tão sábio quanto Deus. E isso custou muito caro, porque todo ser humano que nasce já nasce em pecado. E se a pessoa não se converter e não se mudar, se auto-alterar, se a pessoa não mudar de opinião, se a pessoa não conhecer a Deus e não se arrepender dos seus pecados, ela está fadada à condenação. E é uma condenação eterna. Então, Deus veio para resgatar aqueles que estavam perdidos e que estão perdidos. Então, Deus não veio para resgatar aqueles que se acham justos, aqueles que se acham santos, mas sim aqueles que reconhecem que são pecadores. Então, Deus é para todos, mas nem todo mundo reconhece que Deus é Deus. Infelizmente, tem pessoas que nascem, crescem, morrem, e tem algumas que nascem, crescem, morrem e são ateus até morrer. E tem outros que conhecem a Deus, mas se desviam dos caminhos de Deus e acabam se perdendo, tanto em vida quanto em morte. E tem pessoas que são mais sensíveis, que são mais abertas à mensagem. Então essas pessoas são alcançáveis. São pessoas que Deus espera alcançar através da mensagem sagrada, através das boas novas do Evangelho. Então é importante que se fale da palavra de Deus para todas as pessoas, indistintamente, indiferente de religião, de idade, de sexo, de etnia, de nacionalidade. Deus quer salvar a todos. Deus não quer que nenhum se perca. E Deus veio restaurar, através do plano da salvação, aqueles que se haviam perdido por culpa do pecado. Então, tem um outro versículo também muito bonito, que fala o seguinte, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 30 ao 31, que diz assim: Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Então veja que a salvação hoje não é mais por sacrifício. Porque antigamente, para se pedir o perdão dos pecados para Deus, você tinha que sacrificar um cordeiro puro, de lã branca, que deveria corresponder ali à pureza que Deus exigia que aquele animal tivesse, para que ele fosse sacrificado e
fosse queimado, para que a fumaça daquele cheiro, aquela fumaça do incenso, a fumaça ali do sacrifício daquele animal chegasse até os céus e Deus pudesse perdoar o pecado humano. Então, isso que era feito no Velho Testamento, essa prática, ela foi depreciada, ela foi abolida, porque o sacrifício maior Jesus fez na cruz por nós. Então, o perdão hoje é pela graça, é pelo arrependimento. Não é mais por sacrifício, mas sim pelo arrependimento. E a salvação também é pelo arrependimento. E a salvação é de graça, não custa nada. Então, veja que hoje em dia nós temos que entender que o plano de Deus é perfeito. Nós é que somos imperfeitos, nós é que precisamos de Deus. Então veja que só há um caminho, uma decisão a tomar. Então, não perca tempo, reflita, tome sua decisão. Então, o plano da salvação é um plano que envolve amor, graça, misericórdia, perdão e paz, porque Deus veio para nos proporcionar paz nas nossas vidas e paz em abundância. Então nós somos seres carentes da graça de Deus, porque se não fosse a bondade de Deus, já teríamos perecido. Veja que essa vida é uma vida cheia de problemas, cheia de desafios, cheia de perigos. Nós não sucumbimos ainda porque Deus não permite. Deus sempre está conosco, nos protegendo, cuidando da gente. Então isso é motivo de reconhecimento. Deus só quer que você reconheça quem Ele é, o que Ele fez por você e o que Ele pode fazer. Só isso. Então, quando a gente reconhece, a gente crê. Aí é onde nasce a fé. A fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então toda vez que a gente se conecta com Deus através da fé, a gente vê a mudança na vida da pessoa. A pessoa muda de vida quando ela crê em Deus. Porque ela muda o comportamento. Ela passa a não cair em pecado, ela passa a cumprir os 10 mandamentos, ela passa a pensar de forma diferente, ela passa a ter mais contato com Deus, a se aproximar de Deus. Então, eu espero que essa mensagem entre no seu coração. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. Deus abençoe sua vida e eu te vejo na próxima. Tchau.